Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao segundo dia da HR Planning Week, uma coprodução da HSE Management, Zen Club e Copastor. Meu nome é Douglas Souza, sou CEO da Cura e da HSE Management e agradeço muito todo mundo que está com a gente aí hoje, que está chegando agora. Então, sejam muito bem-vindos aí essa manhã. A gente vai ter na próxima hora aí, uma discussão muito legal com duas pessoas muito especiais para a gente, onde a gente vai tentar mapear as tendências e os direcionadores que devem orientar as estratégias de RH para 2024. Tudo bem que ainda faltam alguns dias para fechar 23, mas a gente já está falando das tendências e estratégias para 24. Né? É um desafio tanto, pensando na velocidade das mudanças do mercado de trabalho e do mundo, né? Tanto hoje quanto nos últimos anos. Tá? E aí, para me ajudar nessa missão, eu vou hoje convidar aqui o prazer de receber a Silvia Andrade, diretora de vendas e marketing na Único, e Otávio Alves Júnior, especialista em desenvolvimento humano e professor de liderança na Fundação Getúlio Vargas. Silvia, Otávio, tudo bem? Antes de começar, queria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês aqui para o pessoal se familiarizar um pouquinho aí com cada um. Pode ser? Quer começar, Vamos Silvia? lá. Vai lá. Começando contigo, Silvia. Posso começar. Obrigada, Douglas, pelo convite, pela participação aí hoje desse bate-papo. Acho que é um tema super relevante quando a gente começa a olhar para 2024 e na velocidade das mudanças que a gente está vendo. Eu sou a Silvia Andrade, minha carreira em negócios começou em grandes multinacionais, como Procter & Gamble, depois Johnson & Johnson, e há 3 anos atrás eu fiz uma transição de carreira para tecnologia, aí me atualizando, e hoje eu trabalho na Único. A Único é uma empresa de identidade digital que busca desburocratizar a relação de pessoas com empresas. E aí, como soluções para RH, a gente tem o Único People, que é a plataforma líder aí e foi pioneira em admissão digital de colaboradores. E a gente tem o Único Skill, que é um produto que foi lançado esse ano, que é um pioneiro em benefício educacional para as empresas. Então, é uma plataforma de benefício educacional, que é um tema super relevante, uma coisa que a gente viu aí numa necessidade na nossa relação com os RHs. Então, muito obrigada pelo convite e vai ser um prazer aí essa troca essa manhã. Obrigado, Silvia. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês, Douglas, Silvia, um prazer estar aqui batendo um papo sobre essas tendências para 2024, HSM, muito obrigado pelo convite. Eu sou um homem, sou careca, tenho barba branca, estou de óculos, estou com uma camisa branca e um paletó escuro para aqueles que não conseguem nos ver. Eu sou um engenheiro apaixonado por pessoas. Eu sou alguém que no começo da minha carreira se deu conta que as pessoas são o principal ativo das empresas. Máquinas, softwares, computadores, todo mundo compra. É possível que o seu concorrente compre dos mesmos fornecedores. A grande fonte de vantagem competitiva está nas pessoas e como elas vão usar todos esses recursos para gerar vantagem competitiva. Esse é o grande ponto. E quando eu me dei conta disso, eu fui sair um pouco da engenharia e fui estudar mais relacionamento, inteligência emocional e empatia, construção de relacionamento, para que eu pudesse tirar o máximo das minhas equipes e dos meus times. E é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, trocar ideias sobre as tendências para 24. Super legal, obrigado, Otávio. Obrigado. Bom, vamos lá, vamos começar. Pessoal, lembrando que também o nosso chat está aberto, tá, para as perguntas e contribuições da nossa audiência. A participação de vocês é fundamental para enriquecer essa conversa, tá? Então fiquem à vontade aí para compartilhar conosco as perguntas e insights de vocês, tá joia? Bom, a gente tem uma vasta lista de tópicos aqui para discutir nesses próximos minutos, mas queria começar já direto ao ponto, talvez, da grande tendência, grande tema, né, dos últimos anos, que é a questão da transformação digital. Inteligência artificial daqui a pouco, tá? Vamos falar de transformação digital primeiro e tentando entender como que o conceito de transformação digital está sendo aplicado nas estratégias e na visão para a gestão de pessoas, tá? Então, queria começar com uma pergunta já para funilar esse tema, que vocês compartilhassem, por favor, na visão de vocês, quais impactos que a aceleração digital vem exercendo sobre as estratégias de gestão de pessoas e quais as principais mudanças, oportunidades e desafios que vocês estão enfrentando aí no dia a dia. Pode ser? Queria começar com a Silvia. Obrigada, Douglas. Acho que a gente vem falando de transformação digital. Quando a gente olha para a tecnologia, a maioria das soluções de tecnologia hoje, elas buscam trazer eficiência para a operação das empresas.
E eu costumo dizer que a gente sempre tem que olhar para o negócio, o estágio de maturidade do nosso negócio, mais do que entender sobre tecnologia, entender sobre o negócio e quais são os processos que podem ser automatizados, né, e trazer maior eficiência para a operação. O RH já foi muito visto como um departamento muito operacional. E hoje a expectativa desse departamento já são outras, né? São expectativas de uma entrega muito mais complexa, de uma entrega muito mais estratégica, como o Otávio bem colocou. A diferença entre as empresas hoje são as pessoas, e o RH não é a área que cuida apenas das pessoas, todo mundo tem essa responsabilidade, mas ele tem um papel primordial aí. Então, eu acho que hoje o RH tem que olhar para a transformação digital como um possibilitador de automatizar todo o trabalho burocrático, né, o trabalho repetitivo, o trabalho de processos administrativos que ele tem nas mãos, para liberar espaço para pensar de forma mais estratégica. E aí tirar, né, tornar a transformação digital vai tornar, não só vai liberar espaço, mas vai tornar mais eficiente, vai tornar a operação mais leve, mais rápida. E nessa transformação, a gente, como você falou, a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, mas acho que a transformação digital é um primeiro passo, porque ela começa a gerar dados. No momento que você digitaliza os processos, você começa a capturar dados dessa jornada. E aí vai ser muito rápida essa transformação. Acho que tem muitas dúvidas ainda de como eu posso usar esses dados, né? As empresas e as pessoas falam, tá bom, estou gerando dados, mas como que eu vou usar? Mas esse salto de geração de dados para gerar inteligência com esses dados vai ser muito rápido. Então, eu acho que hoje uma preocupação primordial para o RH é como que eu gero dados dentro dos meus processos. E aí essa digitalização é essencial. Então, eu acredito que, assim, hoje, o que eu diria como prioridade número 1 para o RH dentro de transformação digital é olhar todas as jornadas que é possível serem automatizadas, porque vai trazer eficiência para a operação, né? Menos da parte tecnológica, olhar assim, olha, o que pode ser automatizado e encontrar fornecedores que tenham conhecimento para fazer isso. Né? Acho que do lado do negócio é entender hoje o que está me demandando muito trabalho, que é repetitivo. Eu acho que é aí onde está o maior ganho que a transformação digital pode trazer para o RH. E a gente acha que isso, né, a gente já está falando há muito tempo, a gente, né, já tem várias operações que são digitalizadas, mas eu vi uma pesquisa que o Sage Group fez sobre tendências para 2024, e 63% do C-level das lideranças ainda vem o RH como um departamento administrativo. E é primordial que a gente mude essa percepção e que comece a sentar na mesa ali do C-level com outro papel. Então, acho que fica essa provocação aqui, né, para o Otávio até contribuir aí com a minha resposta sobre a transformação digital. Me parece que a transformação digital é uma realidade. As empresas hoje enfrentam uma concorrência global em muitos casos. Portanto, buscar eficiência, buscar competitividade é um negócio que não tem como evitar. E a tecnologia, a automatização, digitalização é um caminho. Acho que o grande desafio do RH nesse contexto as lideranças precisam ser muito mais potentes para administrar esse processo de gestão de mudança. É inegável que todos nós estamos passando por muitas transformações na nossa vida. Seja na nossa vida profissional, pessoal, a questão da ecologia, da sociedade, tudo está mudando ao mesmo tempo. Isso traz para dentro de nós medo, insegurança e tudo mais. Acho que a grande questão do RH é como administrar isso tudo. Como oferecer a segurança psicológica para que as pessoas possam fazer o que precisa ser feito para implementar essa tecnologia. Porque não adianta a gente querer implementar um novo software, por exemplo, se as pessoas não comprarem a ideia, se as pessoas não estiverem engajadas nisso, né? Então, acho que aqui é um grande ponto do RH. E também a gestão de talentos. Deixo aqui esse outro tempero dessa conversa. Como administrar os talentos? Esses que são tão escassos e esses que podem trabalhar onde quiserem, porque eles têm competências diferenciadas.
A grande verdade é como, no meio disso tudo, o RH e as lideranças organizarem-se para que esses talentos queiram trabalhar na nossa empresa. Esse é o grande ponto, né? E aqui, nesse contexto todo, vem esses desafios, todos eles humanos, né? A transformação digital, entre aspas, de tecnologia não tem nada. Ou a parte tecnológica é muito fácil. Configurar o sistema, instalar, isso é muito fácil. É quase num clique de dedo. Agora, como usar e como realmente entender como é que essas tecnologias vão gerar vantagem competitiva para a gente, aí está o segredo, me parece. Excelente. E aí eu já vou emendar minha próxima pergunta aqui no como, né? Então a gente está falando aqui do protagonismo, né? Do RH nessa transformação que a gente está vivendo, entendendo que a partir do momento que a transformação, que o digital, né, ele é muito mais um meio para que as pessoas de fato consigam fazer com que as suas capacidades humanas sejam efetivamente aplicadas, como que o RH, na visão de vocês, pode apoiar e pode fazer isso acontecer no final do dia, assim, né? Então vamos descer para casos práticos aqui agora, a minha provocação. Otávio. Me parece que a única maneira aqui, Douglas, é a gente conseguir, primeiro, convidar essas pessoas para participar da tomada de decisão. Então, se nós vamos sair do ponto A e queremos chegar no ponto B, faz sentido para mim que toda a equipe participe desse plano, para que todos entendam claramente por que estamos indo para o ponto B e como vamos chegar lá. Vamos construir juntos esse caminho, né? Se eu chego aqui e top goela down, empurro para vocês o meu plano, a chance de vocês comprarem é muito menor. Agora, se eu sento com vocês para que a gente construa o plano juntos, puxa, a chance de sucesso é muito maior, né? Empoderar as pessoas, fazer com que todos se sintam partícipes daquela decisão, se sintam partícipes daquele plano. Se você percebe que as suas contribuições ajudaram a montar aquele plano, todo mundo vai remar esse barco com muito mais afinco, com muito mais energia, porque eu sou parte do plano. Eu vou me desdobrar para que esse plano seja bem implementado, né? E aqui vem a questão, só para finalizar, da comunicação e da escutativa. Nessa pressão toda, nessa correria, como é que esses líderes, seja do RH ou não, estão sendo capazes de se comunicar de uma forma assertiva e de escutar e considerar a opinião de todos na equipe? Me parece que esses são os ingredientes aí práticos, Douglas, para avançar com sucesso numa estratégia de transformação digital. O que você acha, Silvia? Otávio, eu concordo, né, com os desafios que existem nessa transformação, nessa mudança, nessa gestão de mudança, que eu acho que o papel dos líderes é ajudar nessa gestão de mudança, trazer a segurança psicológica para as pessoas que estão com receio de seu escopo de trabalho vai mudar, a tecnologia vai fazer muito do trabalho que eu faço, mas é uma provocação de mostrar aonde que as pessoas podem contribuir. E aqui trazendo coisas muito práticas, né? Cada empresa tem desafios de negócio diferentes, estágios de maturidade diferente. A tecnologia, ela é um potencializador. Mas para onde você quer potencializar? Para onde você quer direcionar a energia da empresa? Isso são as pessoas que ainda vão definir. E aí, quem conhece sobre a operação é o time. Então, é essa provocação que o líder precisa trazer. Olha, e em todos os níveis, em todos os escopos, como esse time pode trazer conhecimento e profundidade para direcionar para onde a empresa quer ir. E aí, né, vou trazer alguns exemplos práticos. Então, né, você está nessa jornada de automatização, de digitalização, tirando trabalhos repetitivos e burocráticos que ninguém gosta de fazer, cá entre nós. Talvez seja confortável, traga uma certa segurança para as pessoas, porque, né, ela está fazendo aquilo sempre, mas é muito mais motivador você ter um trabalho que você pensa, provoca, traz mudança, contribui. Então, hoje, um dos grandes desafios do RH, como o Otávio bem colocou, é a atração e retenção de talentos, né? Você consegue até contratar pessoas, mas trazer pessoas talentosas e retê-las é muito difícil. E todo mundo tem um papel nessa frente. Então, pensa no escopo de benefícios, gestão de benefícios, né? Eu sei que vocês vão falar mais amanhã sobre isso, mas já trazendo uma gotinha aqui de provocação. Há muito tempo se fez gestão de benefício meio que como uma
uma gestão padrão, eu faço o que todo mundo faz. Eu trago as melhores práticas que o meu concorrente faz e vira todo mundo igual. Como que você pode fazer a gestão de benefícios de uma forma que traga diferenciação na sua atração de talentos? Como que você está oferecendo os benefícios que são mais valorizados pelos talentos que você quer trazer? Né? A Swile fez uma pesquisa recentemente que trouxe uma provocação gigante de que muitos dos benefícios que são mais ofertados não são os mais valorizados, né? E aí entram diversas opções aí de que realmente o seu colaborador quer trazer como uma forma de atração. Então, eu estou trazendo aqui num escopo de quem cuida de benefícios. E isso vai sendo incorporado em todas as frentes. Ao invés de você fazer a gestão só de contrato, gestão de, né, adição de colaborador no benefício, é você pensar de uma forma mais ampla de quais são os benefícios que eu deveria trazer. Né? E isso vai trazendo na employer branding, como que a experiência do meu candidato está acontecendo, é muito importante nisso. Então, você começa a ter um olhar muito mais interessante sobre o seu trabalho, deixa eu olhar essa jornada da contratação e admissão, e menos a validação de um documento, do kit admissional, mas como que eu olho como que está sendo essa jornada, como que está sendo essa experiência, aonde ainda existe fricção, como que eu faço para que essa experiência seja melhor e que a entrada desse colaborador seja muito mais suave, que ele possa começar a colaborar com a empresa de forma muito mais rápida. Então, existem coisas muito práticas que podem ser trazidas, mas eu acho que o líder tem que trazer esses exemplos, trazer essas perguntas para ajudar nessa mudança de escopo, de que todo mundo estava lá acostumada a fazer um trabalho repetitivo, que não é o mais motivador, mas é o que as pessoas estão acostumadas e tem um conforto psicológico para trazer, para fazer algo diferente do que ele sempre fez, mas que vai ser muito mais interessante. Então, como que a gente traz essa provocação para o time, né? Eu acho que é um pouco isso que as possibilidades que a transformação digital traz para as lideranças em como fazer essa mudança, esse change management, né? Que a gente tanto fala. Complementando a questão dos benefícios, até a tecnologia pode nos ajudar a oferecer benefícios personalizados. Eu consigo oferecer benefícios diferentes, né? Se eu sou, por exemplo, um pai de família com minha esposa e 2 filhos, eu tenho necessidades diferentes de uma outra moça solteira, né? Na medida em que a gente personaliza, também a gente faz com que esses colaboradores se sintam importantes. Puxa, a empresa olhou para mim e customizou o meu pacote de benefícios. Às vezes, até gastando menos, a gente deixa as pessoas mais satisfeitas e interessadas, né? Ótimo. Exato. Eu acho que é sair dessa caixinha... Desculpa, Douglas, mas eu acho que é sair dessa caixinha de que eu vou oferecer o que de praxe de mercado, fazer de forma automatizada as coisas, sem questionar, mas ser criativo no que a gente está construindo. E isso é super interessante. Quem que não quer fazer isso, ter esse trabalho, né? Eu acho que é muito gerar essa provocação de ter um trabalho mais interessante. Muito legal a complementariedade das respostas de vocês, porque quando eu ouço o Otávio, né, tem os elementos ali de algumas competências de colaboração, de participação, de escutativa, né, Otávio, que você mencionou, e como fazer isso, né, como aplicar essas competências nas atividades práticas do dia a dia que a Silvia trouxe aqui, muito mais pensando numa experiência end-to-end, uma jornada, né, e menos alguma coisa departamentalizada, assim, né? Então, acho que essa complementariedade me chamou muita atenção. E vocês já citaram aí alguns temas que estão relacionados à minha próxima pergunta, que é a questão da inteligência artificial. Acho que muito bem se falando de IA generativa, a gente vem se provocando aqui internamente também conseguir separar o que é espuma e o que de fato é fundamento, o que aquilo que de fato está mexendo o ponteiro, né, no final do dia. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como que a IA generativa pode contribuir nesse processo de transformação do RH para potencializar, né, a questão da humanidade dentro das companhias. Posso Quem começar quiser começar, eu? fica à vontade. Vai Então lá, começo Otávio. eu. Esse tema da inteligência artificial acho que é muito importante. E há 2 meses atrás foi até o meu assunto do mês das minhas postagens do LinkedIn. Então eu explorei a inteligência artificial sobre vários ângulos. No caso específico do RH, eu acho que ela pode nos ajudar a identificar o perfil dos candidatos mais talhados para aquela vaga. O computador pode analisar não só um currículo ou uma entrevista.
O computador pode analisar a nossa vida digital e perceber de que maneira aquele candidato ou aquela candidata vai estar mais conectado com a nossa cultura. Porque, no final das contas, ensinar as competências é relativamente fácil. A cultura é que é difícil a gente trazer para dentro. Se eu já trago alguém que está aculturado, que está mais próximo da minha cultura, facilita muito. Um outro ponto, avaliar o desempenho desses colaboradores. Muitas vezes, a avaliação de desempenho tem várias técnicas para isso, mas, no geral, são análises talvez pobres, talvez que não analisam todas as perspectivas. O computador pode nos ajudar muito mais. O computador pode ir no detalhe de que maneira a Silvia me ajudou naquele projeto. Embora não estava nem no escopo de atuação dela, mas ela me ajudou. O computador pode mapear tudo isso, né? Na questão da retenção de talentos, o computador pode ajudar muito em oferecer jornadas de trabalho personalizadas. Se a gente tem esses nossos talentos, como mantê-los conosco? Como fazer com que eles queiram trabalhar conosco? Como eu disse, uma das maneiras é oferecer atividades que estejam conectadas com os pontos fortes deles e delas. Sempre que nós usamos os nossos pontos fortes, nós estamos mais satisfeitos e mais autoconfiantes, né? Desenvolver planos de sucessão, que é uma tarefa super desafiadora, porque são vários aspectos que a gente precisa analisar. O computador pode nos ajudar nisso, né? Fazer uma avaliação de desempenho contínua, não aquela uma vez por ano ou a cada 6 meses, continuamente avaliar o desempenho dos colaboradores e oferecer soluções de treinamento customizadas. Talvez eu e a Silvia, a gente é analista financeiro, por exemplo. As nossas tarefas são mais ou menos as mesmas, mas os nossos gaps de competência não. O computador pode ajudar o nosso gestor e o RH a customizar jornadas de treinamento para nos preparar melhor e ancorar os nossos pontos fortes. Ficam aqui essas sugestões aqui. Silvia, o que você acha? Não, Otávio, acho que é perfeito o que você está trazendo e acho que casa com o que eu tinha comentado no comecinho, sobre o primeiro passo de tudo isso. Acho que, né, muito se fala de inteligência artificial, é a hype do momento, mas para você fazer inteligência artificial, você precisa de dados, né, antes de tudo. E todas essas análises, esses cruzamentos que o Otávio colocou, que parece né, assim, ainda muito distante, ele está muito próximo. Eu acredito que o primeiro passo do RH é ter os dados, é digitalizar as jornadas, porque se ele faz avaliação de desempenho, avaliação de competências, contratação das pessoas de forma digital, tem os perfis das pessoas de forma digitais, né, tem a evolução, a história dessas pessoas todas digitalizadas, você consegue fazer cruzamento desses dados. E aí, hoje, o que eu vejo aí na minha experiência conversando com o RH é que existe uma preocupação ainda sobre, mas como que eu vou usar esses dados? Eu estou gerando um monte de dados, eu ainda não sei. E a segunda preocupação é como que eu integro as soluções de RH? Porque hoje, né, você tem soluções separadas. Eu acho que são duas preocupações que vão virar rapidamente. Uma, porque as soluções não precisam estar integradas. Eu acho que é uma preocupação supervalorizada. Porque os dados e a inteligência artificial, ela mesma entende e cruza os dados. Você não precisa ter uma solução toda integrada. Né? E você pode construir um data lake que vai cruzar esses dados e vai compreender esses dados. Então, é mais importante você digitalizar os processos e ter os dados, mesmo de formas separadas, do que tudo integrado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, sobre a questão de como que eu faço essas análises, como que eu faço esses cruzamentos, a inteligência artificial rapidamente vai fazer essa análise pela gente, vai trazer alguns insights e provocações para que o RH pense em ações baseadas nessas análises. Então, não precisa, mas né, o Otávio deu um monte de sugestões de análise, mas eu não sei nem por onde começar, não, mas a própria tecnologia vai gerar essas análises e vai te trazer. Então, eu acho que é mais quais as perguntas que você quer fazer, né? Preciso melhorar a minha retenção de talentos, ou o desenvolvimento de carreira, o crescimento, ou eu tenho algum específico em alguma área, um ponto de desenvolvimento, você consegue mapear, você consegue ver vieses que você tem e que hoje você não vê. Será que você tem algum viés
no fluxo de saída do seu, né, no turnover da sua empresa, tem algum viés? Está saindo algum grupo específico versus o que você tem contratado? Isso tudo a inteligência artificial vai conseguir te falar. E aí você vai conseguir trabalhar ações de diversidade muito mais assertivas do que sem ter essas análises, porque você consegue perceber algumas tendências que hoje a gente não consegue perceber com os dados dispersos, né? E sem ter toda essa concentração. Eu acho que esse é um ponto. Um outro olhar que eu gostaria de trazer aqui para a provocação é também o olhar que o RH tem que ter sobre o impacto da inteligência artificial no escopo do trabalho das pessoas. Porque até aqui a gente falou muito sobre o impacto que a inteligência artificial, e mesmo a generativa, vai ter no escopo do trabalho do RH. Mas o RH também tem que olhar que vai mudar o trabalho das pessoas e como que ele vai ajudar nisso. Então, olhar que habilidades que as pessoas precisam ter, que tipo de perfil que as pessoas precisam ter, porque esse escopo vai mudar. Então, enquanto muito se valorizou no passado, experiência, conhecimento específico sobre uma área, com a quantidade de mudanças e transformações que estão acontecendo, o peso da experiência vai ser um pouco menor, não estou dizendo que não vai ser importante, mas vai ser muito maior o peso da habilidade em aprender, em se adaptar, em se reinventar. E aí a provocação é como que a empresa está trazendo isso, como que o RH está trazendo essa provocação. Ele está buscando pessoas que têm essas habilidades, porque, como eu disse, o escopo vai mudar. Você estava numa zona de conforto, fazendo um trabalho repetitivo, burocrático, e agora você vai ter um trabalho mais criativo, de fazer perguntas, de fazer provocações, de trazer conhecimento. Esse escopo muda, e a habilidade das pessoas vão mudar. Então, a inteligência artificial vai trazer mudanças no escopo do trabalho das pessoas, e a gente precisa pensar como que a gente trabalha isso. Com incentivos, com ferramentas, com treinamentos, com benefícios. Tudo isso vai ajudar a potencializar o trabalho das pessoas. Acho que o recrutamento das pessoas com essas habilidades, a valorização e o reconhecimento das pessoas com essas habilidades, como que isso tem impacto na cultura da empresa. E, principalmente, o desenho de carreira. Eu acho que ainda pouco tem se falado sobre o impacto de todas essas mudanças no desenho de carreiras, que serão muito menos lineares e muito mais diversas. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu tive uma jornada enorme de anos de carreira em multinacional, bens de consumo e marketing. Vim para trabalhar na Único, uma empresa de tecnologia, já trabalhei na área de produtos, parcerias, vendas. Então, assim, é uma jornada menos linear e muito mais de negócio, onde você reaplica aprendizados em diferentes áreas, mas você tem essa habilidade de se adaptar, de aprender coisas diferentes. Então, como que a gente constrói carreiras, não mais daquela forma linear que a gente construía no passado, que eu sabia que eu virava analista, coordenador, gerente, mas que eu posso migrar para outra área da empresa, que eu posso fazer uma coisa completamente diferente do que eu estava fazendo, com o conhecimento que eu trouxe. Então, acho que é um pouco das provocações que eu queria trazer de um outro olhar sobre a inteligência artificial para o RH, de que é como o impacto vai ter nas pessoas e como que a gente ajuda a organização a se preparar para isso. Posso complementar? Eu acho que uma competência transversal que de um ano e pouco para cá se tornou muito relevante é o conhecimento dos gestores de todas as áreas de análise de dados. Porque a pessoa do TI, ela tem uma série de conhecimentos e vai preparar as bases de dados e o data lake, ela faz os algoritmos e tudo mais. Mas vai caber a nós olhar para esses dados todos e julgar o que eu quero dali. Como eu quero que aqueles dados sejam organizados para que eu possa, na minha área, tirar vantagem competitiva. O rapaz do TI ou a moça do TI não pode me ajudar nisso. Ela pode vir até certo ponto. A partir dali, eu tenho que pegar aquele bastão e trazer aquela informação e ver como é que aquilo vai gerar a vantagem para a minha área. Então, essa é uma competência não só do RH, mas para todas as áreas. Porque todos nós hoje temos muitos dados à disposição e a grande verdade é que tem pouca gente que sabe o que fazer com eles, né? Perfeito, Otávio. Eu acho que
A gente precisa aprender a fazer perguntas, mais perguntas, sair do automático e fazer perguntas. E não é, definir as respostas, mas saber o que fazer com as respostas, né? Eu acho que está aqui na entrada, a tecnologia vai ajudar a gente no meio a responder, mas aí depois as ações do que fazer com essas respostas também ainda estão com as pessoas. Então, acho que a gente tem que criar essas habilidades nessas pontas, de qual a pergunta que precisa ser feita, que aí, né, o pessoal de dados não sabe qual é a pergunta que precisa ser feita, não tem esse conhecimento dos desafios de negócio, e depois o que fazer com essas respostas, né? Super. Vocês falando aqui agora, me lembrei de uma conversa recente que eu tive com o Gabriel, VP de marketing da Oracle, e ele falou, Douglas, a gente está vivendo uma mudança de paradigmas, assim, né? Acho que a liderança ela é muito mais, passa a ser, né? Muito mais uma boa geração, uma boa geradora de perguntas do que trazer as respostas, assim, né? E é justamente isso, né? Quais são as perguntas certas para direcionar os insights de negócio que vão, obviamente, trazer possibilidades para a gente, como você falou, não é nem a resposta, são as hipóteses de solução para os problemas mais complexos que temos, né? E eu vou fazer fazer uma pergunta em duas que a gente tinha aqui no nosso roteiro, mas que da fala de vocês acho muito legal. A gente falou bastante nesse primeiro bloco aqui sobre a transformação digital e todas essas mudanças tecnológicas que estamos tendo no mundo e de tendência para 24 e como que isso obviamente impacta o RH, mas eu gosto sempre também de falar que existem outras duas transformações acontecendo em paralelo, assim, né, correndo isso aqui ser simplista demais. Uma é uma transformação social com diferentes pautas, né, dadas, por exemplo, diversidade, equidade e inclusão, também dentro das companhias. Tem uma segunda transformação em paralelo, que é uma transformação demográfica, ou seja, lideranças de gerações mais novas estão chegando, né, já estavam presentes, né, agora estão chegando, talvez mais presente em posições de liderança, e obviamente a transformação digital, né? Então essas três camadas, transformação social, demográfica e tecnológica, geram um nível de complexidade muito grande para dentro das corporações, que faz com que o RH tenha que difundir e absorver a questão da aprendizagem que vocês citaram aqui. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como essa cultura de aprendizagem deve ser difundida dentro das organizações e como o RH pode ser protagonista nessa direção. Vou começar contigo agora, Silvia. Eu acredito, assim, a aprendizagem, acho que eu diria que é até mais, deveria ser mais o foco do que o quanto se fala de inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai vir, né, vai ser uma onda que vai ser inevitável, mas a nossa habilidade de aprender a lidar com tudo isso e como que a gente se ajusta a tudo isso vai ser o mais importante. E aí eu acho que as empresas e o RH precisa pensar muito em como que ele está incentivando e reconhecendo esse processo de aprendizagem, né? Desde ter segurança psicológica, porque a aprendizagem também tem erro, né? Então, assim, como que a pessoa se sente segura para estar fazendo algo fora da zona de conforto dela que ela nunca fez, né? Não é uma coisa, eu sempre fiz isso e estou continuando fazendo. Não, eu estou indo para uma jornada desconhecida que eu vou aprender, vai ter erros e acertos, né, com riscos mitigados, mas como que a empresa incentiva as pessoas a isso e reconhece elas? E aí, quando eu falo de incentivo, é desde criar oportunidades de carreiras diferentes, oportunidades de trabalhos, escopos de trabalhos diferentes. Será que as empresas estão estimulando que as pessoas façam trabalhos entre áreas, cross áreas, façam uma migração de carreira diferente? Entre incentivo, que benefícios educacionais você está oferecendo para esse colaborador se desenvolver? Porque mais do que querer que ele queira se desenvolver, é dar ferramentas. E uma ferramenta menos no modelo de comando e controle, onde você diz o que ele deve aprender, como ele deve aprender, mas você dá ferramentas onde ele tenha autonomia e protagonismo de fazer isso. Então, como que você consegue oferecer benefícios educacionais que hoje pouquíssimas empresas oferecem? Nos Estados Unidos, mais da metade das empresas tem algum benefício educacional. E aqui no Brasil, pouquíssimas empresas oferecem. E a gente fala tanto que é preciso aprender, é preciso se desenvolver, se atualizar, mas a gente
está dando as ferramentas para esses colaboradores poderem fazer da forma como eles acreditam que deve ser feito e para a direção, porque eu acho que tem uma coisa de comando e controle, de eu preciso desenvolver essas habilidades para essa carreira, então eu estou na carreira de finanças, eu vou desenvolver essas habilidades. Como as carreiras não vão ser mais lineares, você não consegue fazer umas trilhas tão pré-definidas, você precisa ter amplitude de opções para, como o Otávio colocou aqui mais cedo, que seja customizado, que a pessoa vá trilhar uma carreira completamente diferente da outra, dependendo da habilidade, dos interesses dela, das fortalezas dela. Então, como que você consegue ofertar opções onde a pessoa possa fazer trilhar esse caminho próprio, que ela tenha interesse, que não seja tão pré-definido? E aí o RH precisa se provocar a ter incentivos e abdicar um pouco do controle. A gente está acostumada a ter o controle. Olha, tantas pessoas fizeram esse treinamento, agora vai seguir para aquela trilha padronizada. E aí depois tem o reconhecimento. Você está valorizando as pessoas que estão assumindo riscos? Você está valorizando as pessoas que estão fazendo mudanças, que estão se desafiando a aprender coisas diferentes? Como que você está valorizando isso? E aí valorização vai desde remuneração, promoção, ou reconhecimento público. Quando você dá palco, vamos dizer assim, dá palco para uma pessoa que se desafiou a fazer uma coisa diferente, que foi aprender algo diferente, você dá o exemplo para outros de que aquilo ali é valorizado. E é importante isso, para as pessoas entenderem que aquilo ali agora na empresa está sendo valorizado, e que não é aversão ao risco mais o nome do jogo, é você realmente se jogar e tentar coisas novas, e que a empresa vai te valorizar por isso. Então, eu diria muito focar em incentivo e valorização nessas frentes, porque muda muito. Eu acho que a gente tem ainda incentivos e reconhecimentos que olham muito para a experiência, para jornadas de comando e controle, com aversão ao risco. Então, como que os líderes também precisam mudar uma chavinha aqui para estimular com que os colaboradores também possam seguir nessa trilha. Não sei o que o Otávio acha disso. Eu vejo que todos nós estamos diante de problemas nunca antes enfrentados, nesse nível de complexidade que nós estamos vendo, E, em paralelo, nós temos grupos cada vez mais diversos, E com todas as perspectivas de diversidade que existem. Nesse sentido, eu me pergunto o seguinte: você que está aí nos escutando, você sabe qual é a melhor maneira de você aprender alguma coisa? Esse é um ponto que eu, Otávio, presto muito atenção em mim. E essa é uma resposta que cada um de nós tem que encontrar dentro de nós. Porque quanto melhor você souber como você aprende, mais rápido você vai aprender e com mais eficiência você vai passar pelos N processos de aprendizagem que você vai precisar passar. Há 30 anos atrás, uma competência era usada por 30 anos. Hoje, uma competência é usada por coisa de 3 a 4 anos e está diminuindo, hein? Então, pode ser que na sua vida profissional, eu tenho 51 anos, Espero viver para lá de 100. Eu ainda vou ter que passar por vários ciclos de aprendizagem. Quanto melhor eu entender como é que eu aprendo, melhor serei nisso. Aqui tem um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu vejo nesse processo de aprendizagem, explorar todas as oportunidades que existem. Hoje, a tecnologia nos traz maravilhas, Então, eu sou visual, eu sou auditivo ou eu sou sinestésico? Qual é o meu canal preferencial de aprendizagem? Então, eu, por exemplo, adoro podcasts. Gosto tanto que tem um, que a propósito se chama LideraCast. Quem quiser me seguir, fica à vontade nas plataformas aí. Então, explorar. Eu vou usar alguma coisa de realidade aumentada, realidade virtual? Eu prefiro ir para a sala de aula? Eu prefiro preparar uma aula e fazer uma aula sobre aquele assunto que eu estou aprendendo? Essa é uma tarefa que cabe a cada um de nós, para encontrar dentro de nós essas respostas, E um outro ponto que eu acho muito relevante é nessa jornada de aprendizagem, a gente conseguir pesar hard skills, competências técnicas e competências comportamentais. Lembrando que as competências técnicas, de certa maneira, é mais fácil você aprender. Imagina uma pessoa que não sabe nada de Excel. Fazendo um curso ali de 1 semana, 2 semanas, uns vídeos no Excel, daqui a pouco você está fazendo até macro. Se tornar mais tolerante
vai exigir mais energia, vai exigir mais dedicação, mais consciência da tua parte. Então, mesclar soft e hard skills. Quanto mais você sobe na escada do mundo corporativo, mais você vai precisar das suas competências comportamentais. Às vezes eu acho que elas são um pouco deixadas de lado, mas elas são muito importantes para que a gente possa amalgamar as nossas equipes, para que a gente possa engajar as nossas equipes, para que a gente possa escutar as pessoas e considerá-las da maneira como elas querem ser consideradas. Me parece, Douglas, que olhando para a sua pergunta da diversidade, inclusão e equidade e os desafios demográficos, por aqui estão as respostas, né? E a gente tem muito claro o seguinte, muitas vezes, eu não vejo que essa é uma responsabilidade exclusivamente da empresa. Cada um de nós tem que começar a pilotar o nosso avião. Para onde o Otávio quer levar o avião dele? Porque durante uma parte da minha viagem, eu posso estar na empresa X ou na empresa Y, mas não significa que a minha jornada inteira eu vou estar lá. Então, a pessoa do RH da empresa que eu trabalho hoje, ela está preocupada com a carreira dela e não com a minha. Porque ela também está enfrentando um sem número de desafios. Nós precisamos, então, parar de delegar isso para os outros e tomar as rédeas da nossa vida. Quando a gente faz isso, sabendo para onde a gente quer, sabendo que futuro eu quero construir e com as rédeas da vida na minha mão, aí a gente consegue encontrar mais facilmente esse sucesso e essa realização que tanta gente procura e tão poucos encontram. Faz sentido, Douglas? Posso até complementar antes do Douglas entrar, porque eu adorei essa sua última provocação. Eu acredito demais que a gente está mudando a relação do trabalho. As empresas e os colaboradores tinham uma relação quase paternalista, no sentido de tem muito de comando e controle, de quem guiava a carreira era a empresa e dizia o que precisava ser desenvolvido, e era uma carreira que você seguia de forma muito mais, como eu disse, linear, e se esperava, o colaborador esperava muito o reconhecimento, o feedback, o retorno daquela empresa sobre aquilo, mas muito de uma forma até, vamos dizer assim, mais passiva. Acho que os dois lados estavam nessa relação paternalista, acho que não é só de um lado. E hoje a gente vai para uma relação mais madura, de um relacionamento mais profissional, onde, como as pessoas vão cada vez menos ter uma carreira de uma empresa só, e as carreiras vão ser muito individuais, cada um vai trilhar uma carreira diferente, vai passar por experiências e jornadas, vai ser muito mais customizada essa jornada, cada um tem que saber como aprende, o que quer aprender, para onde quer ir, qual que é o próximo passo da minha carreira, ninguém vai me dizer. E as empresas vão precisar focar muito mais em dar as ferramentas e possibilidades e oportunidades, mas ter menos controle sobre isso, de dizer por onde deve ser, né? Qual é o próximo seu passo? O que você tem que aprender? O que você tem que fazer? Que experiência você tem que ter? E muito mais entender, olha, o potencial dessa pessoa, ela é boa nisso, ajudar ela a reconhecer isso, e encontrar o match entre o desafio que aproveita melhor essa habilidade da pessoa. E aí é muito mais complexo, como vocês estão falando. Hoje o trabalho está ficando muito mais complexo. O RH de encontrar o escopo de trabalho que vai tirar o melhor daquela pessoa de uma forma muito mais individualizada do que era feito antigamente. Mas vai sair de uma relação muito menos paternalista, como era antigamente, uma relação de muito mais protagonismo do colaborador. Eu acho que ele já está assumindo esse papel, mas ainda tem uma evolução para seguir. Então, achei ótima essa provocação, porque eu acredito muito nessa mudança que está vindo, já está acontecendo, talvez de forma menos consciente, mas que já vem acontecendo. Exato. Não, excelente ponto. E eu queria provocar a gente, indo para os 15 minutos finais aqui da nossa conversa. A gente começou falando aqui sobre o impacto da transformação digital na gestão de pessoas de maneira um pouco mais ampla, depois afunilamos aqui para a aplicação de IA, abrimos de novo aqui para falar das outras transformações que estão acontecendo em paralelo e como que isso também se desdobra nas companhias. E aí eu estou fazendo um exercício de empatia aqui com o RH que está do outro lado assistindo a gente, tá? Entendi que tem muita coisa mudando, como que eu começo, Como eu saio do ponto 0 e vou para o ponto 1, assim, E aí, para isso, tem
o tema de gestão das mudanças, assim, né? O tema de gestão de mudança, que eu acho que é muito importante também para fazer essa condução, essa virada das transformações de maneira mais suave, de maneira mais respeitosa com todo mundo, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse tema. Na opinião de vocês, quais são pilares, ferramentas, boas práticas que o RH ou as pessoas, né, relacionadas à gestão de pessoas, pode utilizar para fazer um processo bem conduzido e bem efetivo da gestão da mudança? Queria começar contigo agora, tá? Opa, vamos lá. Eu acho que um bom ponto de partida, Douglas, é o seguinte: a ansiedade e o medo que estão dentro de mim também estão dentro da minha equipe. Acho que é reconhecer isso aí, né? É desafiador. Então, não é que você está com medo porque você é fraco, fraca, incompetente, incapaz, não é nada disso. Como a Silvia acabou de dizer, é um processo desafiador, nós estamos diante de desafios que nunca antes enfrentados, né? Reconhecendo isso, tanto em você quanto na equipe, de que maneira fazer com que as pessoas se expressem? Na medida em que nós somos capazes de dar nome para as nossas emoções, é o começo da nossa compreensão do que está reverberando dentro de nós, né? Se a gente for capaz de se comunicar e de ter a segurança psicológica para que todos se coloquem, né? Porque imagina uma reunião de departamento e você, que talvez seja o júnior da mesa, levanta a mão e dizer, pessoal, eu não tenho muito claro para onde que nós estamos indo. Requer um ambiente de muita escutativa e de muita comunicação e compreensão, né? Esse aqui é o ponto que eu acho, Douglas. Como é que nós vamos chegar nesse nível de refinamento? Para que as pessoas possam levantar a mão e dizer, pessoal, acho que não é por esse caminho. Tem uma forma mais simplificada de chegar nesse lugar que a gente quer. Sabe, vocês consideraram aquele outro aspecto XYZ? Esse é o grande ponto. Eu sempre penso o seguinte, eu, Otávio, posso não ter a resposta e a solução para todos os problemas, mas eu tenho uma certeza, eu e a minha equipe sempre seremos capazes de encontrar uma solução elegante. Não sei se é a melhor, mas uma solução elegante vai sair de mim com a minha equipe. Se eles estiverem conectados comigo. Eu acho que o grande ponto aqui, Douglas, é nós sermos capazes de nos conectar com as pessoas pelo coração. Então, não tem mais aquela superficialidade, ela já não move montanhas. Nós precisamos buscar uma maneira de aprofundar os nossos relacionamentos, de conseguir chegar num nível de refinamento e só com a confiança, só com a comunicação, só com a empatia, com a inteligência emocional lá em cima é que nós vamos chegar lá. Me parece que a resposta para essas perguntas e esses desafios passa pelo relacionamento humano. Só com coesão, só todo mundo no mesmo barco, só todo mundo compreendendo de que maneira as minhas tarefas impactam no todo, de que maneira eu tenho uma contribuição naquele EBIT lá de cima, do DRE da empresa, de que maneira as minhas ações do dia a dia impactam lá no meu DRE, impactam na minha lucratividade, de que maneira eu estou contribuindo com o meu esforço, com a minha capacidade, com as minhas competências, para que nós nos aproximemos desse objetivo que foi traçado, vamos dizer, pela alta administração. Eu acho que esse é o grande ponto. E aqui não tem nada técnico. Aqui é tudo comportamental. Aqui é nós querermos estarmos de corpo e alma nas nossas relações. Aqui a gente perceber que aquela pessoa que de repente fez um comentário pouco elogioso com relação a mim, ela está, na verdade, me ajudando. Sempre que eu recebo uma crítica, eu acho que é um presente. Essa pessoa tomou parte do tempo dela para trazer para minha consciência alguma coisa que estava escondida. E não eu ficar pé da vida, eu ficar chateado, querer fazer alguma represália com aquela pessoa. Eu acho que esse é o nível de refinamento que todos precisamos, Douglas, nesse mundo que a gente vive. Nesse mundo acelerado ao extremo, com transformações acontecendo por todos os lados, e sem ninguém saber exatamente qual é o caminho. Estamos todos nesse mar, e é um mar revolto, é um maremoto danado, e a gente tem que vir de alguma forma olhando para as estrelas para ir guiando a nossa caravela para a direção que a gente quer chegar. Me parece que as respostas estão por aqui. Faz sentido, Silvia? Eu acho que faz todo sentido, Otávio. Acho que, né, o que a gente tem visto é que cada vez menos a gente tem que entender de forma muito profunda sobre as tecnologias, elas cada vez estão mais intuitivas, né, as jornadas são simples, fáceis de serem feitas, então cada vez menos é entender sobre a tecnologia e mais sobre relações, sobre pessoas, sobre habilidades emocionais,
para que as jornadas que a tecnologia permite sejam potencializadas. Acho que a provocação que fica acho que a primeira coisa que é importante para as lideranças, tanto do RH como de outros departamentos, é que, assim, a tecnologia veio para ficar, vai ser um elemento importante não só para gerar diferencial competitivo, mas em breve não vai ser mais nem diferencial, vai ser questão de sobrevivência. Quem não se adaptar e não adotar a tecnologia não vai sobreviver, porque você não vai ter eficiência operacional e competitividade. Então, primeira coisa é assim, abraça essa mudança, abraça essa transformação. E aí, tenha consciência também, abrace a sua vulnerabilidade. Sim, vai dar medo, sim, vai dar receio, estamos navegando em mares não navegados, mas o seu competidor, o seu pai, o seu parceiro, todo mundo está no mesmo... Ninguém sabe direito como fazer, então vai ter que todo mundo descobrir. E aí eu acho que quando você abraça essa insegurança e essa vulnerabilidade, você começa a ter humildade para canalizar uma ansiedade, uma energia, para como eu vou focar em sair do outro lado. Né? Olha, eu preciso sair do outro lado, essa tecnologia veio, já abracei a tecnologia, vai acontecer, estou com medo, mas eu preciso fazer alguma coisa para sair do outro lado, apesar do meu medo, né? Apesar do medo, não é sem medo. Apesar do medo, eu vou mover. E aí, quando eu penso em, apesar do medo, eu vou mover, e eu preciso gerenciar essa minha ansiedade, que eu sempre penso pede ajuda, é a humildade de se conectar e se relacionar. E aí que vai ser muito importante. Eu acho que cada vez vai ser mais importante conversar, trocar, cada vez é menos sobre competir, né? Tem aquela competição cooperativa. Então, assim, você vai trocar com o seu competidor. O que vocês estão fazendo? Fazer benchmark. Benchmark é crítico. O que você está fazendo de bom? O que você adotou que você gostou? Do que você não gostou? Você falar para os seus fornecedores e parceiros que podem te ajudar nessa jornada, né? Ninguém tem as respostas. Então, cada vez que você vai trocando, você vai pegando um pedacinho, um pouco de conhecimento do que o outro já passou, para você agregar e não ter que passar por aquilo. Com seus pares, as outras áreas também estão passando pela mesma coisa. Então, quais são os desafios, os problemas, o que está acontecendo? Eles estão passando pela mesma coisa. Então, a minha sugestão e a minha recomendação aqui é conversar e trocar. E ter essa humildade de não se colocar numa posição de que eu já tenho as respostas e já sei, mas na humildade de eu quero aprender, eu vou compartilhar o que eu já passei aqui e o que eu já vivi em algumas experiências, mas eu quero aprender com o que você já passou para eu não passar também. Porque está todo mundo mudando e está todo mundo querendo aprender também. Então, desde benchmark com concorrente, fornecedor, parceiro, cliente, outras áreas, tem muita gente para a gente se conectar e aprender e juntos e vivendo essa transformação. Mas eu acho que o que seria mais danoso para a empresa é que esse medo e essa insegurança gere resistência. Porque, como eu disse, vai ser vital. As empresas que não se transformarem não vão sair do outro lado, não vão existir daqui a uns anos. Não sei quão rápido, cada vez está sendo mais rápido, então eu não conseguiria dizer quão rápido, mas não vão. E os profissionais que também não se transformarem também não vão conseguirem crescer e se desenvolver profissionalmente. Então, né, abrace essa insegurança, mas abrace essa segurança de uma forma de que eu quero sair do outro lado, eu vou canalizar minha energia para sair do outro lado, para me conectar, aprender, vou ter humildade. E não para resistir a essa transformação. Quanto menos transformação, mais seguro eu estou aqui. Porque não, isso vai ser inevitável, você não está seguro. Você só está adiando um problema. Então, acho que essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Boa, muito bom, Silvia. Muito legal, obrigado pelas respostas. E para a gente fechar aqui, o papo está excelente, agradeço muito assim, a contribuição de vocês, mas não poderia deixar fechar sem uma última provocação, tá? Em 30 segundinhos, o que não pode faltar no planejamento estratégico do RH para 2024, na opinião de vocês? Otávio?
Me parece que o que não pode faltar é estratégias para que nós possamos preparar as lideranças para que eles sejam mais humanos e humanas, para que eles consigam chegar nesse nível de refinamento, de se conectar com as pessoas pelo coração. Me parece que aí está a resposta para uma série de perguntas e desafios. Obrigado, Otávio. Silvia? Eu acho que o Otávio colocou super bem os pontos. Acho que como que o RH pode ajudar a trazer para o ambiente corporativo uma segurança psicológica para que todo mundo passe e consiga abraçar essa insegurança dessa mudança e buscar ajuda e ter humildade de dizer o não sei. E para isso, o ambiente, a cultura precisa ser de uma segurança psicológica, de não ter problema eu falar que eu não sei, né? E não ser um ambiente onde eu preciso estar sempre me colocando como eu sei, eu já conheço, né? Eu tenho experiência e tal. Então, como que o RH possibilita e fomenta um ambiente, uma cultura nesse sentido? E como eu tenho colocado aqui, eu acho que o RH precisa olhar para quais são os incentivos e reconhecimentos que eles estão gerando em frente a todas essas mudanças. Porque, no final, as empresas são feitas de pessoas, e uma das formas de mover isso é através de trazer as pessoas certas, mas incentivá-las na direção que você quer e reconhecer para aquelas que estão fazendo para servirem de exemplos para as outras. Então, no seu planejamento estratégico, que incentivos e reconhecimentos você está fazendo para a direção que você quer? Você está usando os mesmos incentivos e os mesmos reconhecimentos sobre as mesmas práticas de antigamente, né, no mundo que está mudando? Então, acho que revisitar esses pontos vai ser muito importante no ano que vem, para você conseguir com que as pessoas mudem na direção que a empresa está buscando. Perfeito. Silvia, Otávio, super, super obrigado.